É, Cuando se abrió el séptimo sello, quando abriu-se o sétimo selo no céu, viste que los ángeles dejaron de tocar. viste que os anjos deixaram de tocar, deixaram de louvar. Ellos no sabían Eles não lo que sabiam estaba pasando en la tierra. o que estava acontecendo na terra. Lo supieron cuando fue abierto. Souberam disso quando foi aberto. Aí se calaram, ficaram calados. E como eles não sabiam até que foi ou fosse aberto, e perceberam a obra que iria ser realizada, feita na terra. Era que eles, Al ver la obra tan grande que él iba a hacer, ao ver a obra tão grande, tão grandiosa que ele iria fazer, aquellos por los por cuales redimió en la aqueles, cruz, ele redimiu na en su cruz, primera venida, na sua primeira vinda, por estes, y ellos nunca e eles nunca cayeron, caíram, nunca falharam os anjos, nunca cometeram faltas, eles nunca sabem o que é ser perdonador, perdoados, ser sanador, porque ellos nunca fueron ser curados, porque eles nunca foram, enfermos, nunca ficaram doentes, ellos no saben nunca lo que es pecar. caíram, eles não sabem o que é pecar, os anjos. Y al ellos venir, E ao eles virem e conhecerem o mistério pelo qual esse sétimo selo estava sendo manifestado na terra, e quando foi aberto, e conheceram esse labor que se estaria realizando na terra por estes pelos quais ele redimiu, por esses, a obra tão grandiosa que ele estaria fazendo com essa abertura, é a mesma que ele fez com Jesus quando foi adotado no Monte da Transfiguração. Mas teve que morrer para levar os pecados, redimir-nos, e agora então essa obra agora torna-se completa, inteira, feita uma realidade com os corpos eternos que ele nos vai dar. Portanto, os anjos, ao saberem disso e veem aí os filhos de Deus manifestados nessa terra, os quais ele redimiu, os filhos de Deus, e pelos quais ele comprou com o seu sangue, ao ver essa obra tão grande, tão grandiosa, eles conheceram aí, souberam, tiveram esse conhecimento do que é estar caídos, ou seja, numa condição caída, porque, veja, desde o Éden para cá, o ser humano caiu, mas com a vinda de Cristo, na sua primeira vinda, já ficam restaurados, o ser humano fica restaurado novamente à vida eterna pelo sacrifício, através do sacrifício, mas a parte muito bem importante é como é que esses anjos perceberam essa obra tão grandiosa que foi feita aí, e que agora, não nas eras agora, ele vem nos dar o corpo eterno e glorificado, o mesmo corpo que deu a Jesus quando foi ressuscitado. Existe uma parte onde diz que os filhos de Deus são maiores e têm mais poder que os anjos no céu. Tem uma parte que fala isso. Você sabe o que é isso? Que somos mais, e diz que temos mais autoridade do que os anjos no céu. E isso é uma coisa tão grandiosa, que é por isso que eles deixaram de, olha, nada mais, nada menos que não era agora uma só pessoa que iria estar sendo adotada, não uma só pessoa, senão que eram muitos filhos de Deus. O número está... Quantos são os que vão ser adotados e transformados e estando vivos? Esse número e essa obra que ele vai estar fazendo, realizando com essa transformação desse grupo, quando os anjos os veem, e aí então veem esse mistério tão grande, e se dá e se conhece o que é estar em uma condição de doença, de pecado. Todos esses atributos, eles não receberam isso de alguém, misericórdia, ou receberam de alguém perdão, o perdão de alguém, os anjos receberam, ou uma ação recíproca sobre algo, alguma coisa. Eles estavam alheios a isso, eles não sabem disso. Eles apenas... O que conheciam é louvar e glorificar, ver, mas toda essa parte, quando eles conheceram o que era isso, como era isso e o porquê o sétimo selo vai fazer a obra que iria fazer na terra com a abertura, porque enquanto isso,
aconteceu uma obra grande que houve, mas o motivo pelo qual a finalidade de Deus para poder ele ter esse silêncio no céu, isso não se sabia disso, dessa finalidade, ou seja, os anjos não sabiam disso. Estava se realizando a obra na terra, na esfera espiritual, para nós conhecer tudo isso que iria acontecer, mas no céu estava se glorificando, estavam louvando, santo, santo, Senhor, estava se fazendo uma obra. Mas uma vez que esse sétimo selo se abre, eles conhecem o que é isso e deixam de tocar, deixam e aí começa o silêncio. Então aí eles veem, na terra vem a esses filhos de Deus, a obra que Deus está fazendo com eles, de dar para eles de si mesmo o que ele queria fazer desde o princípio. Agora é que ele vem cumprir isso que ele queria fazer desde o princípio nos filhos de Deus, neste tempo do fim, neste último tempo, vindo esse anjo forte de Apocalipse 10 com o título de propriedade na mão, com o livro selado com 7 selos, e trazendo-o à terra, entregando para um homem e falando o que ele tem que falar para que esses filhos de Deus obtenham a adoção. Ou seja, aqui, esse silêncio que aconteceu lá, onde no Monte da Transfiguração, que ele falou: este é meu filho amado, no qual tenho contentamento em morar, complacência, me comprazo morar. Ele interrompeu essa voz, interromperam até mesmo a conversa de Pedro. E cada vez que tocamos isso, e cada vez vem assim um ambiente novamente de novo, e o tema sempre está se focalizando, se enfocando nisso. Tito percebeu, ele me disse: olha, como é que ultimamente, como que tudo está enfocando-se em adoção, no Monte da Transfiguração. E o irmão William sempre, na maioria das partes onde o sétimo selo está sendo mostrado nas escrituras, a maioria das vezes ele põe a página 42 de citações. A anotação do irmão William, esse é o parágrafo que é o da mão esquerda, que é o parágrafo nas duas folhas, é o que está na parte direita, e esse parágrafo ele coloca em quase todos os... E isso mostra aí o que é um filho de Deus sendo adotado, a ordem da adoção, e aí está completa nesse parágrafo como vai acontecer, e tudo nesses dias está se focalizando nisso, dando enfoque nisso. É o que é a adoção dos filhos de Deus, que até mesmo os anjos deixaram de fazer tudo para olhar para esse grande evento, acontecimento da adoção, que até mesmo o poder e a autoridade desses filhos são maiores do que os deles. Eu vou ler para que isso fique, mas já está saindo o que ele falou e escreveu do que é o poder e a autoridade de um filho de Deus adotado na presença de Deus. Tem mais autoridade do que um anjo. Você sabe o que significa isso? É por isso que pode ter controle sobre a natureza, pode ter controle sobre tudo pela direção divina, certamente pela direção divina. Um anjo não pode fazer isso, ou seja, que esse é o poder de Deus inteiro, completo em nós, completamente o poder de Deus em nós. Veja, se nós chegássemos a entender um pouquinho mais da obra que Deus está fazendo neste tempo, pode até que nos achemos deixando a coisas de fazer para tentar avançar, ter mais e absorver o máximo disto que se está dando. E Deus permitiu que vaiamos pouco a pouco nisso, para que de um momento não nos inclinemos ao fanatismo, que isso não está certo, mas se chega no final, no fim, vai se saber a grandeza que é isto que está acontecendo. Um rapaz, e não dá vontade nem de... Porque é uma coisa grandiosa, grandiosa, grandiosa isso. Tanto assim que o céu parou, completamente ficou parado o céu, deteve-se. Deteve-se a adoração ao Deus Criador dos céus e da terra, de deixar de ter adoração, isso porque algo grandioso estava acontecendo na terra, e não é por um segundo, é pelo tempo de meia hora, pelo espaço de meia hora, ou seja, que é um intervalo de tempo que se está realizando, fazendo na terra,
no meio da raça humana, como en medio de la raza humana allí, había como no meio da raça humana lá en la parte de la havia montaña un montón de no cosas sopé sucediendo, da y allí montanha estaba coisas siendo adoptado acontecendo na beira da montanha e ali estava sendo algo así. adotado Estamos en el uma monte de coisa Sion, assim. la edad de la Estamos no piedra Monte angular, de Sião, a era da en pedra esta angular, humanidad, nesta Dios adoptando sus humanidade, hijos Deus y adotando el seus mundo sigue filhos, normal, como si e nada o mundo estuviera pasando. continua normal, como se Y nada está estivesse preparando Dios acontecendo. E Deus la está se misma casa de Faraón, preparando como na preparó mesma Moisés casa do para la faraó, como liberación del Moisés pueblo hebreo. Ahí preparou mismo lo para a crió, ahí libertação mismo do lo povo hebreu. alimentó, Aí ahí mesmo mismo criou, aí todo. mesmo alimentou, En aí la mesmo misma fez casa tudo, del aí diablo mesmo. está Dios Na própria preparando casa do a diabo, sus Deus hijos, está porque este reino preparando es os el seus reino del filhos, diablo, porque este que reino é o será reino do quitado. diabo, Y en la que misma, en será las narices, tirado, e está Dios nas preparando los hijos narinas, para Deus adopción, está preparando uns para filhos para quitarle su propio adoção, reino. para O tirar sea, o el seu reino que tiene próprio ahora, porque reino. no es de él, O pero reino que ele vamos a tem decir, agora, hablando porque del não é término dele, de mas que él lo vamos tiene, dizer, falando assim, o sea, que em está en su termos misma que ele o casa, tem, en las ou narices, seja, que él está está na sua preparando própria casa, nas suas hijos narinas, nos seus narizes, preparando con la filhos, plenitud de Dios com a en ellos, plenitude de para Deus quitarle el neles, reino y darle un para golpe de tirar estado o a él, reino e dar um y golpe de quitarle, estado arrebatarle nele. lo que él E después tirar, va a imitar arrebatar o que después del ele milenio, depois vai, va a tratar vai de hacer imitar, lo depois mismo. do milênio, vai, Es que vai el diablo tentar es un fazer a mesma imitador, coisa. eso es Vê lo que que va o a hacer diabo é Dios, um quitarle el imitador, isso é o reino. que Deus vai fazer En agora, la misma tirar o casa reino dele aqui. está Na própria adoptando sus casa hijos, alimentándolos con dele maná, está adotando os seus filhos, con ese maná alimentando-os com escondido, maná, com esse maná dándole los escondido, truenos, dándole la fe de dando-lhes rapto, os trovões, en la dando-lhes a misma fé de casa, rápido na en sua esta própria misma tierra, en casa. este mismo reino. Nessa mesma terra, nesse Ahí mesmo está reino, preparando Dios aí los hijos de Dios Deus está para preparando os filhos de adoptar. Deus para Eso es algo adotar. tremendo, Isso é uma lo coisa que Dios está extraordinária, dándonos en este o que tiempo, Deus está nos dando neste donde tempo, los ángeles onde os miraron y vieron anjos esa obra, olharam e tuvieron que viram essa callar obra e tiveram que todo en ficar silencio calados e por esa deixar labor que tudo iba a em hacer con sus silêncio hijos. por esse Mira si es trabalho grande que ele la iria labor que fazer él com está seus haciendo con filhos. cada uno Veja de se é ustedes. grande o trabalho que ele está Es fazendo com algo cada um de grande. vocês. É uma coisa Ya se grandiosa, callaron, grande, en el cielo se que cayó la quase boca a todo el fica mundo. no céu, todo mundo ¿Sabe lo que ficou es eso? calado, calou a sua O boca sea, por usted você. es más Você sabe o que isso importante significa? Ou que seja, que los você é ángeles en el mais cielo. importante do que os anjos no O céu. sea, Os anjos se mira la calaram, ou seja, reverencia olha a que tuvieron los reverência ángeles allí con la que os apertura del anjos séptimo sello, tiveram lá por la com a obra que estaba abertura do llevando a cabo sétimo en selo, ustedes. Dios pela iba obra a estar llevando a cabo en este que Deus tiempo. estava realizando em Mira la vocês, que reverencia Deus que tuvo estaria con ustedes. fazendo neste tempo. Olha a reverência que eles tiveram com Usted no es você. cualquier cosa. Você não é, A você los é algo, ángeles você não é dejaron de qualquer hacer coisa, que todo até mesmo os anjos deixaram de por fazer usted. tudo isso por causa de você. Eso es algo Rapaz, isso é uma grandioso. coisa Es grandiosa. É, nada más y nada menos que los é nada reyes y mais e nada sacerdotes menos do que os reis e que los está sacerdotes preparando que os está para la preparando adopción. para a adoção. Es la Isso creación más grande é y a más alta de criação, toda la é a creación criação del maior, universo, mais aún de alta los de ángeles. toda a Son criação do los universo, até escogidos de mesmo Dios, dos anjos, são os más escolhidos grandes de que los Deus, ángeles de los maior cielos, do dice que os ahí. anjos Y un dos hijo céus, tiene diz aí. más E um autoridad, filho tem más mais poder autoridade, que los mais ángeles. poder do que os anjos. Y esas son palabras E, pesadas. e essas são Hay palavras de que peso, tener la que más autoridad que un tem ángel en que el cielo en ter la mais presencia de autoridade Dios. do Eso que es um algo anjo no céu, na presença de bien Deus. fuerte, Isso é bien uma grande. coisa muito, muito, muito Así que nos ha grandiosa, muito tocado grande. De una modo que bendición nos tocou grandísima uma bênção grandíssima, que día a día, en el que no diario dia a vivir, dia, no meditar de vez en nosso cuando cotidiano, y meditar de refrescar vez em quando la nisso e memoria de quiénes refrescar somos. a memória Es de bueno, quem somos. É porque bom, así nos respetamos más los unos a porque los assim otros y sabemos respeitamos mais que no uns aos estamos outros, hablando nos con respeitamos cualquier e saber hijo que de não vecino. estamos falando com qualquer No, filho como do decimos acá, vizinho, senão, como dizemos aqui, un hijo de vecino. No, aquí no es un hijo de vecino. filho vizinho. Aqui Aqui não é é um um filho hijo de do vizinho, Criador aqui é dos um céus e filho da do terra. Criador dos O sea céus que e da en todas terra. partes donde Ou estén seja, que em recibiendo todos os enseñanza lugares onde estejam recebendo o de ensinamento la fe de rapto, en da fé de todo lugar rapto, que se esté em recibiendo todo eso lugar que y se que el esteja escogido de Dios lo recebendo esté isso e que o recibiendo, escolhido de Deus todos y esteja cada uno deben tener un buen recebendo isso, comportamiento todos e los cada unos con los devem ter otros, um bom porque comportamento um com os el outros, silencio en el tratamento, cielo fue porque o por silêncio no causa céu de foi esos por primogénitos causa que ele está preparando desses para la primogênitos adopción. que ele No está son cualquier preparando cosa. para a adoção, não Así são que deben de tener qualquer respeto los unos coisa, a los assim que otros, devem ter respeito uns honrarnos pelos los unos a outros, los otros, honrar-nos porque no uns aos somos outros, porque cualquier não cosa aquí en la somos tierra. qualquer coisa aqui na Somos terra, qualquer um aqui na creación terra, de Dios que somos va
criação de Deus, que cada dia vai mais e mais à perfeição com o corpo eterno que Ele nos dará. Eu creio que isso é um bom resumo para amanhã, do tema de amanhã, que é o mistério dos anjos colhedores. Esse tema já tínhamos falado dele, o mistério dos anjos colhedores, mas está novamente repetido porque ele colocou em várias, na sua percorrida, ele colocou esse título. Amanhã podemos falar um pouquinho mais disso, mas é uma coisa grandiosa que Deus nos deu. E isso devemos sempre agradecer a Ele por isso, porque entre milhões de pessoas que existem, que passaram por esta terra, em que Ele lhes aprove, lhe agradou pensar em você e em mim, para que Ele tenha colocado esse grupo com este mensageiro até o final, e no final, e que isso tenha causado silêncio no céu, porque o silêncio não aconteceu antes, o silêncio aconteceu quando esse anjo apresentou-se aí. Por isso diz, e aí estava ele na página 80 dos selos, e uma vez que ele esteve aí, abre o sétimo selo, abre-se o sétimo selo, ele toma o título de propriedade da mão daquele que está sentado no trono, traz para a terra aberto e o entrega. Mas o céu já está em silêncio. Todo esse trabalho desde que ele toma, pega o título para cá, tudo já é silêncio. Não sabemos desde quando pode ter sido ou acontecido isso de tomar o livro ali ou lá, que há uma data aí, e daí para cá já arranca essa meia hora de silêncio. Ele falou isso abertamente em 2009, ele falou que ainda a meia hora de silêncio não começou, mas vai começar a ver que tem um início, um começo, e certamente teve que ter sido nesse entrelaçamento da dispensação da graça com a do reino. E se a graça ainda em 2018 estava aberta, mas já em 2019 por janeiro diz que já estava fechado, ou seja, que já vemos por aí, houve um tempo, aconteceu um tempo onde tudo isso começa a se cumprir, e de cheio, plenamente no cumprimento pleno da visão da carta, com os milagres e maravilhas que vamos estar já, a meia hora aí já vai estar em pleno cumprimento, mas ele já está nos deixando ver que se está em pleno cumprimento, é que está na parte ou pela metade, ou finalizando a meia hora. E aí eu lhes falei algo, porque depois disso, acontece a ressurreição, a transformação, 30 a 40 dias o rapto, e os 3 anos e meio de tribulação agora. Que coisa! Acontece dentro da meia hora, que coisa! O que abrange a meia hora? Porque se abarca até a introdução ao milênio, estando o Senhor regressando, ou voltando com os escolhidos à terra para estabelecer o reino milenário, então já vemos que estamos bem, mas bem pertinho. Porque tudo isso pode estar dentro da meia hora de silêncio. E quando tu pensas a fazer somas e subtrair, já é quase meia hora, como dizíamos. É quase daqui a Monteedra, ou seja, quase meia hora, entre 20 e 25 minutos, mas é quase meia hora, arredondando isso. Sempre a pessoa estica um pouquinho mais, porque tem um tráfico. Disso falamos pouco disso. Quase meia hora. Ou seja, que estamos bem pertinho de tudo isso que vamos receber. E que você seja parte desse atributo, desse pensamento que ele pensou para colocá-lo dentro desse tempo, neste planeta Terra, onde o cumprimento da meia hora esteja sendo manifestada, e que tenhamos tido essa parte do fim da dispensação da graça e o começo da dispensação do reino, e que tenhamos tido parte das duas chuvas, obtido parte no novo nascimento, e que tivemos parte agora na adoção, parte no corpo eterno e glorificado, parte dos 30 e 40 dias, fazer parte do rápido, ter parte na ceia, fazer parte da ceia. Tu começas a somar isso e a subtrair, sempre somar, a pessoa diz somar e subtrair, a somar, começas a somar, e aí já nos lança todas as promessas que estamos recebendo, todas vão nos lançar a eternidade. E a única coisa que isso produz é a mensagem, é o que produz isso.
Tem-se que, se alguém entrasse de cheio na mensagem, o lançaria no rapto para a eternidade sem saber, sem conhecê-lo. Foi por isso que Sara e Abraão, em torno da palavra, foram rejuvenescidos. Sem perceberem, olharam-se, mas olha só, tu estás tão formosa, Sara. Que menina! Vê? Estava bela, jovenzinha. Eles não perceberam a obra que Deus tinha feito por causa da palavra, que era uma promessa que tinha falado com eles. Vê? Creram nessa promessa, fez-se uma realidade. Em torno dessa palavra, para ter o filho prometido, tinham que estar rejuvenescidos. Em torno dessa palavra. E assim nós estamos rejuvenescidos com essa palavra, com essa mensagem, com o ensinamento, a fé de rápido, que é o que Deus nos está dando. E vamos chegar, cada um vai chegar na perfeição do novo corpo eterno e glorificado. Isso é uma coisa que nunca aconteceu na raça humana. E Deus apenas deixou uma amostragem, uma amostra, tal como aconteceu com Enoque, tal como aconteceu com Elias, uma amostra, e também como aconteceu com Jesus. Ou seja, foram 3 exemplos em diferentes ângulos que Deus deixou na história da Bíblia, do seu programa, para que nós saibamos que isso sim, isso vai acontecer sim. Enoque caminhou com Deus, obteve fé de rápido e foi embora. Foi-se. Nós estamos caminhando com Ele. Estamos pela mão com Ele, segurados pela mão com Ele. E a coisa é que Ele lá, ele não se vê que ele estava caminhando com Deus e não diz, não se mostra. Já depois conheceremos isso do como, o significado, porque isso é bem amplo do que é caminhar com Deus. Agora, nós estamos vendo até onde Deus nos tem permitido ver o que é o caminhar com Deus. Porque se Ele não está aí, e ele diz que esse anjo forte desceu, e ele entregou esse título de propriedade, já toda a autoridade do céu. Onde é que está toda a autoridade do céu? Na terra. Isso é caminhar com Deus, ou seja, que estamos caminhando, nada mais e nada menos do que com o Criador dos céus e da terra, numa forma de mensagem, ou na forma de mensagem, em um homem. Isso é simples, mas é como é tão simples, é impossível para a mente humana colocar-se a pensar que uma coisa tão gloriosa e tão grande pode estar sendo manifestada na forma em que Deus está fazendo. Mas Deus se aprove, se agradou de fazer assim. E misturou-se, e ele meteu-se no meio da gente, misturou-se no meio do povo para mostrar a sua glória. Não foi mostrado ali quando a coluna de fogo desceu ali no quartinho de madeira, ele não vai mostrar aí. Isso quando o irmão Branham explica isso, dessa forma em que a coluna de fogo repousou ali, foi para que tenhamos um pouquinho da divindade, a qual estará operando nesse lugar. Mas não é que as pessoas vão estar vendo aí a coluna de fogo descendo. A coluna de fogo já faz tempo que está conosco. E não temos que esperar esse momento para ver a pessoa sair daí sendo sã para dizer, é verdade o que o irmão Branham falou, a coluna de fogo estava metida aí dentro. Não, nós já de antemão temos crido nisso, que ele está conosco e que quando chegar esse momento é a vindicação, a confirmação daquilo que ele havia dito que estava com seu povo, que não nos deixaria só. Isso vai ser a última vindicação de que ele esteve e sempre estará conosco e está com a gente. De modo que é formosa a herança que nos coube, a bênção tão grandiosa que nos coube, a bênção entre tantos milhões ou milhares de pessoas e que a nós nos tenha tocado esse privilégio de fazer parte dessa luz, dessa coluna de fogo que nos raptará. Quando essa persecução vier, não te assustes, não fiques assustados. Existe uma luz que diz que levará os seus filhos. Ela não passará pela tribulação, diz o irmão Branham. Livro de citações, ou seja, que isso é o maior e o mais glorioso que já vamos estar recebendo no fim da nossa jornada, estando aqui neste planeta Terra, nestes corpos terrenos. Bom, foi uma bênção estas palavras. Agorinha, o sinal, eu creio que me faltava uma puxada daqui de túnico quando levantou a mão. Esse foi o sinal, porque eu ia aí, mas eu fiquei meditando, ele levantou a mão e eu fui, túnico. E aí quando eu olhei, estava túnico com as mãos levantadas, como que acontece? Para onde tu vais? Chamando Benji. Todas essas coisinhas tem algo aí que
Tem coisinhas aí que se tocam na fibra dos escolhidos de algum jeito e se move para que o cenário se abra, se falem as coisas no cenário no momento em que tem que ser faladas ou se falar. Eu senti agora falar para vocês essas palavras que são de bênção e são de reconfirmação. E nós ficamos meditando mais na grandeza que Deus está fazendo com cada um de nós. E aí, quando olhamos os probleminhas, as coisas, já a pessoa diz, meu Deus, mas é tão grande o que tu estás fazendo comigo. E já, bendito, tu estás comigo, de modo que qualquer coisinha vai sendo resolvida, e se não se resolver, continua, e se mais na frente se resolve. A pessoa já olha as coisas de um outro jeito de olhá-las, porque o que a pessoa está olhando é a meta, que é a que ele deseja com a gente, conosco, que é a adoção. E quando a pessoa olha para isso, todos os problemas tornam-se, como diz o nosso irmão William, muitas vezes um grãozinho de areia são os problemas. Colocado na estrela mais distante da galáxia, mais distante, mais longínqua, ou seja, que é insignificante. Deus abençoe, Deus os guarde. Hoje é quinta-feira, 9 de março, este ano de 2023, e também os irmãos que estão, e creio que em alguns lugares reunidos, como sempre, em todos os lugares se reúnem os irmãos, também que essas palavras lhes sejam de bênção, e todos aqueles que estarão escutando esta palavra, que saibam e sempre estejam conscientes de quem vocês são no programa divino. Nunca esqueça que o céu fez silêncio por causa de você, ou seja, isso é uma coisa muito grandiosa. Por isso, valorize a sua vida. Aqueles que não valorizam a sua vida porque dizem, não, eu não tenho, eu não sirvo para nada, eu não. Não. Você sim, você é um filho de Deus, primogênito de Deus, maior e com mais autoridade do que os anjos no céu. De modo que toda essa linha nós podemos falar disso nesses dias, do que é a autoridade de um filho de Deus adotado. A autoridade de um filho de Deus. Vamos colocar esse tema. Deus abençoe, um bom proveito. Deus abençoe. E é assim o que ele desejou fazer desde o princípio. Ter filhos de Deus, a sua imagem e a sua semelhança. E que agora, no fim de todo esse programa, no final de todo esse programa, ele tenha chegado nessa etapa da coroação da sua grande obra mestra, maior obra que chega na sua parte culminante final, adotando os seus filhos, tal como ele fez lá no Monte da Transfiguração com Jesus. Chegar nessa parte culminante de finalização do seu grande programa e ter esse final feliz, feliz cumprimento, e tanto assim que mandou o céu inteiro se calar por causa dos seus filhos. É a única etapa ou fase que ele manda se calar, manda calar o céu inteiro. Essa é a única etapa em que ele manda calar o céu inteiro, tal como foi a etapa da adoção ali com Jesus, que representou aquilo que estaria acontecendo neste tempo, porque lá houve uma voz que disse, este é meu filho amado, no qual tenho contentamento, a ele ouvir, me comprazo moral, ou seja, também mandou ali os seus discípulos se calarem, a ele ouvir. É a obra mestra de Deus sendo aperfeiçoada neste tempo do fim, neste último tempo. E a ele lhe agrada conversar com seus filhos. Porque olha, ele conversou lá com Adão e com Eva. Ele conversou. Depois ele conversou com Abraão e com Sara, e em diferentes momentos também antes. Mas vamos dizer assim, essas conversas mais marcantes,
importantes, porque podemos dizer que em cada manifestação de Deus através do seu mensageiro, aconteceu uma conversa com o povo ao qual ele foi enviado. Porém, falando assim de uma forma mais privada, vamos dizer assim, com o seu povo, falando de uma forma mais privada, tivemos essa conversa de Elohim com Abraão e com Sara. Também o vemos conversando com Manoá e a esposa de Manoá, a senhora Manoá. E também o vemos conversando com Moisés, lá na sarça, e em diversas vezes o vemos em Josué, conversando ali com esse grande príncipe que apareceu a ele. Também o vemos conversando com naquele momento quando a Isaías lhe foi aberto, essa grande visão foi aberta a Isaías, teve uma conversa aí angelical, conversa que a vimos mais marcante, mais com Gabriel e com Maria, ficou bem evidente com Gabriel e com Maria, ou seja, isso que foi mostrado lá para Isaías, em diferentes capítulos do livro de Isaías, em alguns deles também estava se refletindo aquilo que estava acontecendo quando Gabriel falou com Maria, mais uma conversa, depois Jesus conversando com os seus discípulos, além das pregações que ele tinha, que ele dava, também ele tinha essas conversas com seus discípulos de uma forma privada, porque olha, quando diz despedida a multidão ou as pessoas e fala certas coisas, outra despedida a gente em outro lugar. Os seus discípulos se aproximaram e lhe disseram: explica-nos agora essa parábola do joio, do trigo, todas essas coisas, já era uma coisa mais privada com eles. E assim, em diversos tempos, foi Deus conversando com seus filhos, dessa forma, de era em era, em cada mensageiro. Com o irmão Brana, quantas vezes ele chegou a ter essas conversas assim, com ministros e com irmãos também, o irmão Brana. E também o vimos no nosso irmão William conversando também em certas ocasiões ou momentos, além das pregações, certamente, além das pregações, e reitero essa parte onde o Senhor conversa com seus filhos em cada manifestação, em cada tempo, mas olha como Ele nos permite neste tempo, também nos permite neste tempo, depois que os 7 anjos mensageiros foram embora, se foram, e foi-se também o poderoso arcanjo, porque tinha que ir embora, tal como lá também teve que ir embora no tempo de Jacó. E também teve que ir embora no tempo de Maria. Vejam, são diversos momentos onde representam, tipificam certos tempos ou determinados tempos, neste tempo do fim, neste último tempo, que iriam estar se cumprindo, porque as Escrituras têm múltiplo cumprimento. Agora, olhe que também Deus também neste tempo nos permitiu ter essas conversas assim com o povo, desse jeito, com o povo já numa situação, numa condição mais informal, a qual, pois, é uma forma tão formosa de Deus também expressar o seu amor para com o seu povo nessas conversas, e nos fala diretamente às nossas almas também, e nos explica certas coisas que depois em pregações e ensinamentos dão-se a conhecer de uma forma talvez muito mais ampla
e com escrituras y diferentes extractos de mensajes. e diferentes extratos ou partes da mensagem ou das mensagens. Mas essas conversas não são novas, isso não é nada novo, senão que Deus lhe agrada ou se agrada também neste tempo da mesma coisa que aconteceu em tempos passados. Conversar com seu povo, conversar com seus filhos. Deus se agrada disso, ou seja, que Ele é um Deus de companheirismo. A Ele lhe agrada o companheirismo. Bom, isso pode ser uma partezinha para ser acrescentada nisto que se falou agora há pouco, do que é a autoridade de um filho de Deus adotado. Porque nessa autoridade, para receber essa autoridade, um filho de Deus tem que ter alguém que lhe dê essa adoção e tem que ter alguém que lhe esteja dando o conhecimento, o ensinamento para essa adoção. E para isso, alguém tem que estar falando com ele, com esse filho de Deus que vai ser adotado. Alguém tem que estar conversando com ele, tal como estiveram conversando Moisés e Elias com Jesus, aquele a quem iriam adotar, ou seja, que está no meio do povo de Deus neste tempo do fim, na era da pedra angular. Esses ministérios para a adoção desses filhos de Deus que obterão a autoridade e o poder de Deus neles. Página 254 do livro dos selos, aí vemos essa autoridade de um filho de Deus adotado, aquele que tem os ministérios de Moisés e de Elias, e depois também esse poder lhe será dado ao povo de Deus. A autoridade de um filho de Deus adotado. Poderíamos dizer que esta é a segunda parte. Podemos colocar isso aí também nesta conversa de hoje, essa parte no qual esse ambiente está rondando por aí, e esperamos que Deus nos continue dando tudo aquilo que necessitamos, precisamos para nossa adoção.